Muito bem, pastor Daniel, né? É isso mesmo? Isso. Se apresente, por favor, para os nossos queridos ouvintes. Amém. Primeiramente, eu queria saudar, né, o irmão, a todos os ouvintes aí com a paz do Senhor Jesus, né? Aqueles que já estão conectados, aqueles que vão se conectar, ou aqueles também que vão ver, né, essa live, esse bate-papo, né, falando um pouco a respeito do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sou presbítero, né, ali na igreja O Brasil para Cristo. Já pastoreei por 3 anos em Santa Cruz do Rio Pardo e retornamos para Bernardino para auxiliar ali o pastor Renato, né, meu cunhado. Ele é esposo ele é irmão da minha esposa, Certo. né? Então a gente está ali já faz uns 15 anos servindo, né? Olha na que bênção. presença de Deus e estamos aí fazendo a obra do Senhor entre altos e baixos. Deus ele tem nos dado graça, né? Por onde a gente tem passado e tem levado aí a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tem um filho de 9 anos, o Natan. Olha que bênção, família. Família abençoada que Deus aí nos deu. Em nome de Jesus aí. Eu acho legal, né? Toda vez que eu trago um pregador aqui, né? Eu chamo de pastor, né? Aí ele é presbítero. Ele fala assim, não, eu não sou pastor, irmão, eu sou presbítero, né? Sempre assim, né? Então, é que eu não sou consagrado a pastor ainda, mas já exerci o ofício, né, entendi. do pastoreio, o presbitério, né? A pessoa que é levantada a evangelista e a presbítero, né? Ou outros cargos, diaconato ou missionário, ele pode estar, assim, dirigindo uma igreja, né? E levando aí, assim, quando você dirige uma igreja, você acaba, né, por ter vivido a experiência ali, o contato, né? São 3 anos e meio que eu pastoreei. Então, você acaba tendo esse título como pastor. Não sou consagrado a pastor ainda, mas tenho. As pessoas sempre me chamam aí de pastor por ter tido essa experiência de 3 anos e meio. O legal é que o próprio pastor da sua igreja falou assim, convida o pastor Daniel. Ele não falou assim, convida o presbítero Daniel. Ele falou, convida o pastor Daniel, né? E por causa de todo esse tempo, as pessoas acabam, né, tendo esse carinho de falar com o pastor. O pastor ficou e ficou até hoje. Até quando Deus ele preparar pra gente ser separado, consagrado mesmo. Legal. Então você pastoreou um período também em Santa Cruz do Rio Pardo, é isso? Isso. E era da Brasil para Cristo também? Brasil para Cristo. Ali Santa Cruz. No bairro da Maristela, ali próximo ao cemitério. Ali você auxiliava ou era pastor titular? Não, lá eu era pastor titular mesmo. Olha que benção. Pastor titular. Aí você ficou 3 anos, você acabou de falar aqui, né? 3 anos. 3 anos e meio. Você e a sua esposa. A sua esposa é pastora também ou não? Ela é diaconisa. Diaconisa. Isso. Que benção, né? Um casal servindo ao Senhor ali. A gente recebeu o convite, né? Curioso que hoje eu tenho 31 anos. E eu comecei a pregar a palavra de Deus com 15 anos de idade. Então, pregando ali, a gente foi amadurecendo muito na presença de Deus. E isso foi despertando o interesse em alguns pastores. O pastor da época, que era o pastor Reginaldo, que pastoreava a gente ali, ele sempre nos auxiliando, nos dando essa oportunidade de estar pregando a palavra. Então, com 15 anos, eu já comecei a pregar a palavra de Deus. 15 anos? Com 15 anos. Caraca, a idade do famoso Miguel que tá bombando aí nas redes sociais, então. Com 15 anos. E o que acontece? A gente foi pregando, foi desenvolvendo o ministério. Com 16 anos já fui levantado a cooperador, olha que obreiro. Olha. E depois, com 19 anos, eu recebi esse convite. O pastor presidente, o pastor Alessandro, me ligou assim, até meio pego de surpresa. Ligou, falou para assim, irmão Daniel, eu queria fazer um convite por irmão. E como assim, mesmo com pouca idade, mas com muito amadurecimento, eu meio que já sabia mais ou menos o que ele ia falar. Ele pegou, olhou para mim na ligação, falou para mim, eu orei a Deus e eu queria saber se o irmão não quer pastorear a igreja em Santa Cruz do Rio Pardo. Olha só. E eu, assim, meu coração se encheu de alegria, porque eu gostava muito de desafio.
ainda muito novo, mas gostava muito de desafios, de experimentar coisas novas na presença de Deus, né, na obra do Senhor. Sabendo que se Deus ele te dá o chamado, ele vai te capacitar para fazer. Então o que aconteceu? Eu olhei, falei pro pastor, é o seguinte, eu não vou te dar uma resposta já de imediato, mas eu vou orar. Eu vou orar a Deus, vou pedir uma confirmação, e ainda hoje, eu já retorno, pastor. E daí eu fiz um propósito com Deus. Falei assim, Deus, se for da tua vontade, de eu realmente, mesmo com pouca idade, com 19 anos, já assumir um compromisso de cuidar de pessoas, de pastorear uma igreja, né, de ser o pastor titular de uma igreja, me dê uma confirmação. E eu orei dessa forma, falei assim, eu vou buscar minha esposa no serviço, e quando eu chegar lá, quando eu falar para ela a respeito de a gente dirigir uma igreja, pastorear uma igreja, que no imediato, na reação dela, eu vou saber se o Senhor quer que eu vou mesmo, se é a vontade do Senhor deu para mim ir mesmo, ou se não é. Então, se eu chegar até ela e falar que a gente vai pastorear uma igreja, e ela olhar para mim e falar assim, não, vamos, e sentir paz no coração, eu sei que é o Senhor que tá querendo que a gente vai mesmo. Confirmação. Uma confirmação. Agora, se ela pegar e indagar, falar, não, a gente é novo, não, eu vou entender que o Senhor não quer que a gente vá. E o incrível que pareça, quando eu cheguei para buscar minha esposa no serviço, ela entrou no carro e falou assim, tem uma coisa para te falar. Ela falou assim, eu já sei o que é. Eu falei, mas como? Como que você sabe o que é? Né? Eu falei assim, mas o que é? Não, o pastor Alessandro, né, o pastor presidente te ligou. Eu falei, mas como assim? Não, eu senti no meu coração. Que benção. Aí eu peguei, olhei pra ela e falei assim, mas... então, ele falou pra mim que ele queria que a gente pastoreasse uma igreja lá, em Santa Cruz. Ela olhou pra mim e falou assim, o que você decidir tá decidido. Eu tô em paz no meu coração, tô com você. Que benção. No mesmo momento, cheguei em casa, sem dúvida nenhuma no coração, porque todas as decisões que a gente toma, eu sempre busquei eu sempre tive essa sensibilidade de orar a Deus e buscar uma confirmação pra mim ter paz. É isso que eu acho interessante, sabe, ô Daniel? É isso mesmo. Eu assim, as pessoas, mas você não crê em profecia? Não, acredito em profecia. Acredito perfeitamente. Só que eu sou um cara assim, tem que ser confirmado. Exatamente. O profeta, amém, profeta. Você pode falar, amém. Mas peraí, Deus vai ter que confirmar pra mim. Uhum. Né? Tem que confirmar. O que você falou agora, você recebeu o chamado, né? O chamado do coordenador, né? Pastorei. Presidente, né? Pastor presidente, né? Do presidente. Isso. Esse recebeu o chamado e você orou, Deus confirma se é isso mesmo. O pastor Renato também passou a mesma situação, ele contou o testemunho dele aqui. Então, assim, eu sou dessa linhagem, não sei se você é dessa linhagem, mas você quer profetizar? Você pode profetizar. E outra coisa, viu? Eu gosto de profecia assim, por exemplo. Você não precisa no microfone e falar pra minha vida pra todo mundo. Você vem, tira o microfone e fala, pessoal, isso. Engraçado que ninguém quer fazer assim, né, pastor? Você quer se aparecer, né? Quer expor ali que Deus tá falando. Não tem profeta em oculto, né? Só tem profeta que quer brilhar aquela estrela, né? Então, assim, exatamente. Então, assim, quando eu falei pra ela e ela já me deu essa resposta, eu entendi que Deus realmente queria e já liguei pro pastor presidente. Falei assim, não, pastor, pode marcar o dia, a gente vai na inauguração, a gente vai, sim. A gente quer fazer a obra do Senhor. A gente foi lá, ficamos 3 anos e meio lá, fizemos um grande trabalho. Engraçado que no começo tinha 5 membros na igreja. Tinha 5 membros e no começo a gente imagina 2 jovens com 19 anos, sem experiência. Assim. E chegou lá, e o pessoal, esses 5 que estavam lá, é o pessoal mais velho ou era jovem? Sim, tinha muito obreiro mais velho. Com esse olhar de desconfiança, né? Meu Deus do céu. Uma criança de 19 anos vai querer ensinar o que aqui? Para os veteranos, então, exatamente. Então, quando a gente chega ali na igreja com 5 membros, os membros meio assustados, porque o pastor que estava antes deu uma machucada assim na igreja, né? Bastante gente saiu. E quando a gente chega, a gente, com toda humildade, simplicidade, da autoridade que Deus nos deu, né? Uhum. A gente vai, mesmo com pouca idade, às vezes ficava no som, a minha esposa abria o culto e eu pregava. E a gente foi um tempo assim. E o engraçado é que chegou um irmão que era da igreja, chegou na porta da igreja, né? Porque quando tem coisa nova, as pessoas vão por curiosidade, né?
tem um pastor novo lá, tá? As pessoas com curiosidade quer saber quem é. E numa dessas, um irmão foi até a porta da igreja lá, olhou na porta da igreja, tinha um obreiro na porta, né? E ele perguntou pro obreiro, viu, cadê o pastor da igreja? Aí o obreiro falou assim, o pastor tá lá no púlpito, lá, ele lá, ó. Mas aquele lá é o pastor, aquele lá não é o filho do pastor, não? E aquele mesmo é o pastor? É, aquele lá. Aí esse engraçado é que esse irmão pegou, olhou pro obreiro e falou assim, eu não dou 2 meses pra essa igreja fechar. Rapaz. Desse jeito. Não dou 2 meses pra essa igreja fechar, porque colocaram uma criança pra pastorear. Meu Deus do céu. Então, assim, e eu fiquei sabendo disso. E quanto mais as pessoas me confrontavam, e parece que isso sempre foi um combustível pra mim. Sempre quando as pessoas me desafiavam dessa forma, assim, e eu sentia que isso não era algo pra derrubar ou desanimar. Se às vezes uma outra pessoa fala assim, nossa, verdade, né? Eu vou parar com esse negócio, a pessoa, ele tem razão, vai fechar mesmo. Não. Eu senti aquilo como se fosse uma palavra muito difícil, mas de ânimo para mim falar assim, não, vou mostrar o contrário. Porque se Deus, ele confirmou para mim, eu tive confiança na confirmação que ele me deu. Meu Deus. Então eu continuei ali, a gente sempre ia ali nos bairros, ali na Divinéia, não sei se você conhece. Louco. Né? Sempre entrei Rapaz, ali, levando uma cesta básica, orando, né, buscando, fazendo os cultos nas casas. E o que admirava é que as pessoas olhavam assim, não dava muito crédito no começo, mas quando a gente começava a conversar, falar de Deus, do evangelho, e começava a aconselhar, mesmo com 19 anos, aconselhando casais aí com 10 anos de casado, 30 anos de casado, e aquilo, as pessoas foram começando a olhar diferente. Eu disse, não, peraí, ele é novo de idade, mas é maduro, ele tem bagagem, ele tem alguma coisa para oferecer. Então isso aí, conforme a gente foi trabalhando devagarzinho, a gente foi levantando o grupo das crianças, grupo dos jovens, dos irmãos, dos varões, das irmãs. E conforme a gente foi trabalhando com toda essa humildade, os obreiros que eram antes voltaram. Então de cinco irmãos que tinha, 5 membros que tinha ali, foi muito assim, muito rápido o que Deus fez. Foi para 100. Multiplicou. Foi para 100 membros. Meu Deus do céu. 100 membros. Bênção. Foi muito rápido, mas pela persistência nossa, pela humildade nossa, e os obreiros que a gente foi levantando, a minha família também, né, minha mãe, meu irmão, minha irmã sempre foi dando ali um apoio, foi levantando, né, o meu pai sempre ia também, e meu pai que foi pastor já também, olha que legal, na Igreja Deus Amor. Então a gente já tem uma linhagem assim, já desde pequeno a gente já foi crescendo, aprendendo a estar na presença de Deus e criando essas raízes. Então assim, depois que a gente conseguiu estruturar a igreja, esse irmão, ó, pra você ver, esse irmão que foi lá na porta da igreja e falou assim que não dava 2 meses pra igreja fechar, ele mesmo se converteu. Olha que bênção. Voltou pra igreja numa pregação minha. Olha. Ele voltou pra igreja, chegou até em mim e falou assim, olha, o pastor Daniel, eu tinha falado aquilo lá, mas eu quero ficar com os irmãos aqui. E eu vi que realmente Deus, ele é na sua vida. Olha que bênção, né? Mudou as coisas, né? Mudou. Deixa eu mandar um alô aqui, ó. O Jamal tá ligado com a gente, teve aqui no bate-papo com nós aqui, né? O irmão Jamal, né? Jamal. A pastora Cíntia de Carvalho da Paré, pastor da igreja que eu frequento. Um abraço, pastora. Deus abençoe a pastora Cíntia, pastor Fábio, né? E a Mirella, a família abençoadíssima, viu? Casal de pastor, muito gente boa lá na igreja quadrangular no Planalto, que é a que eu frequento lá. Também com a gente, Jonathan Lacerda. Ô, Jonatas, boa noite. E aí, tudo bem com você? Melhorou, meu amigo? Eu lembro do hospital quando eu encontrei você lá, hein? Melhorou, né? Ana Paula Silva, né? Acho que minha tia. Sua tia, né? Paz do Senhor, tá dizendo aqui. A Ana Carolina Jesuslino. Esposa. Isso, também tá aqui com a gente. Esse aqui é o Júlio, ele sempre acompanha, ele tava em Bauru e ele sempre acompanha a programação de Bernardino, mas tava em Bauru. O pastor Jair, né, ligado com a gente, Jair Nunes Filhos e Carmen, ele é esposa, né? Deus abençoe, pastor Jair, acompanhando. A pastora Cintia deu um amém aqui, né? Amém, né? Então, rapaz, você chegou ali na igreja, né? Ó, gente, aproveita vocês que estão aqui no canal aqui agora, ó, me ajuda aí, né? Me dá uma força, eu preciso, né? Você que tá aqui na live, eu deixei o link do canal do YouTube, depois dá uma passadinha lá, se inscreve no canal, me ajuda. Eu tô com 70 inscritos, mais 30 eu bato 100. Se eu bater 100, eu faço live simultânea no Facebook e no YouTube. Então me ajuda com a inscrição ali, né? Agradeço de coração se você der uma passadinha ali.
Se inscrever, é rapidinho, né, pastor? Para se inscrever, né? Rapidinho se inscreve. Então, você que tá aqui na live, você conhece o trabalho nosso, me ajuda. Também o Murilo Batista, era daqui de Bernardino, né? Ele tá em outra cidade agora, né? Sim. E gente boa também, bacana, viu? Benção. Menino, uma vez fizemos um evento na igreja, ele conseguiu tanta prenda, mas tanta prenda. Olha, boa parte das prendas foi ele que conseguiu pra gente. Meninos de Deus, hein? Abençoadíssimos. Abençoe, Murilo. Murilo Alexandre Batista. E é assim, né? Chega ali um jovem, assume a igreja naquele momento, vê o irmão, questiona, né? Recapitulando aqui nosso raciocínio, e depois esse mesmo irmão vai e se converte. Rapaz, como Deus é bom, né? Talvez tudo isso que tinha que acontecer era para esse irmão converter o coração. Não sabe o propósito de Deus nas coisas, né? Sim, tudo Deus ele tem um propósito, né? E aí, o que fez? Você estava lá, você ficou 3 anos e meio, você falou. 3 anos e meio lá. E aí, por que você voltou pra cá e veio pra cá? Então, aí o que acontece? A gente foi sentindo no coração, a minha esposa, que era o momento de tá voltando pra cá. Foi chegando um momento que a gente foi percebendo que era assim, a gente não tava mais sentindo paz em estar lá. Ah, tá à distância, né? E sim, então assim, como a gente sentiu paz de ir, e eu creio assim que às vezes tem situações na nossa vida de vínculos ou momentos que a gente tem que pôr às vezes um fim naquele momento. E a gente sentiu que era o momento da gente voltar para cá, auxiliar, né, o pastor, e na época era o pastor Renato, né, o pastor Renato que tá, né, até agora, meu cunhado, e a gente orou a Deus, e Deus confirmou também que era o momento da gente tá saindo dali e vir para cá. Que às vezes é a dificuldade de muitas pessoas. Você percebe que muitas das vezes você tá no ambiente, você já fez uma história ali, você já fez aquilo que Deus queria que você fizesse ali, e você não tem essa sensibilidade de entender que chegou ao fim aquele momento seu ali, e que é momento de você começar a ir para outros lugares. Isso também me traz uma lembrança do profeta Elias. Quando Deus pede para ele no riacho ali de Querite, certo, né? Ele tá ali, Deus fala assim, ó, vai lá, tem água, né, do riacho. Correto. E também tem uns corvos que vai trazer alimento para você. Fica ali. Então assim, enquanto os corvos, né, estavam trazendo alimento para ele, pro profeta que confiou na palavra de Deus, e quando o riacho estava cheio de água, ele estava usufruindo daquele riacho, bebendo água e também se alimentando da comida que o corvo trazia. Só que chega um momento em que a palavra de Deus diz que aquele riacho ele se seca. Agora não tem mais água ali. Então Deus ele vem até o profeta e fala assim, profeta, eu acho que é hora de você mudar, né, de local. Vai até agora a cidade da viúva de Sarepta, porque lá eu vou te preparar uma outra situação, vou te preparar, ela vai te sustentar ali também. Então assim, Elias ele dá o ouvido à voz de Deus e ele percebe que o ciclo dele ali, naquele riacho, ele se encerra, ele chega ao fim. Então é hora de mudar, é hora de você buscar outros caminhos. Então ele dá ouvido à voz do Senhor e ele vai até a viúva de Sarepta. Então às vezes se ele dá um de orgulhoso, fala assim, não vou sair daqui agora, tá? Poderia ser que ele ia estar num lugar onde não ia ter mais água para ele, ia ter só sequidão ali, e ele acaba se frustrando, acaba se magoando, se entristecendo, e depois às vezes coloca a culpa em Deus. Mas não vejo Deus mais, mas ele não entende que ele está sendo teimoso de ficar num lugar aonde não é mais a hora dele ficar ali, é a hora dele tomar outro rumo, e ouvir a voz de Deus, né? Então você acredita nisso, crê nisso, né? Que foi Deus que já... Sim. Talvez a sua missão foi essa, né? Uma igreja que tinha 5 pessoas, você falou que se levantou, chegou a 100, sim, né? Uhum. Talvez um outro pastor deve ter assumido lá, com certeza você entregou uma igreja, né? Sim. Né? Uma igreja que aumentou o número de membros e falou, pastor, tá aqui, né? Agora eu tô indo. Porque também, às vezes, eu entendo você, às vezes, a distância de ficar vindo, né? Direto, né? Tem todas essas coisas também, né? Também. E esse acho que Deus ele vai ver no coração da gente. Também com a gente o Carlos Alberto Dalmati, pai do pastor Tiago Dalmati, que estava aqui ontem, né? Teve aqui um bate-papo, rendeu, quase uma hora, um mais curtinho, hoje senão o pessoal larga nós.
Aqui o Gabriel Souza, né? Boa noite, Deus abençoe, o canal vai bombar, amém, irmão, glória a Deus, né? Ajuda nós lá com os irmãos, divulga nos grupos ali. Missionário, seu irmão, aí, tá vendo? Ajuda aí, divulga nos grupos aí pra gente ganhar inscritos aí, tá bom? Giovana Caetano, também ligado com a gente, é parente. Sobrinha também, né? Deus abençoe, obrigado, ela falou que Deus abençoe. Obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando. E a gente continuando aqui, né? E Deus, ele tem uns propósitos diferentes, né? Às vezes a gente quer tanta coisa, né? O ser humano, né? Ele sempre quer alguma coisa pra ele, né? Só que a hora que Deus vem e fala, não, é dessa forma aqui, tem gente que morde o beijo, fica bicudinho, mas não adianta, né, Daniel? Já. A gente tem que eu sempre, desde jovem, eu sempre busquei ter essa sensibilidade com a voz de Deus. De saber o que ele quer, sempre entreguei. Eu creio assim, até a gente estava comentando esse dia na pizzaria ali com o pastor Felipe, que veio aqui, com o missionário Gabriel, que é meu irmão. A gente estava ali sempre, quando a gente se reúne, a gente sempre fala de Deus, das coisas de Deus, né? Quando a gente é escolhido, a gente tem que tem essa sensibilidade da voz do Espírito Santo de Deus. Eu creio assim que o escolhido, ele não tem escolha. Ele é escolhido, então ele vive, né, para a vontade de Deus. Então eu creio assim, desde quando eu comecei, né, na presença de Deus, eu sempre tive isso comigo. Tudo que eu vou fazer até hoje, eu sempre peço uma confirmação para Deus, para mim não me frustrar, para mim não às vezes bater com a cara no muro, né, o que muitas vezes acontece, a gente pega e quer fazer as coisas segundo a nossa vontade, segundo as nossas emoções, às vezes no calor do momento, e acaba se frustrando. E não sabe o porquê. É assim, né? A gente sabe disso. Quanto mais a gente fala mais com Deus, né? Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se envolve com Deus, mais você aprende a ouvir a voz de Deus. E dizer, olha, peraí, é a voz dele agora. Você costuma, né? Sim. É a voz dele agora falando. Mas que voz é essa? Você vai saber se é a voz oposta, se é a voz do inimigo, como uns gostam de falar aí, ou se é a voz de Deus. Por quê? Você está em sincronia. Tá sintonizado, né? Na rádio de Deus, né? Uma brincadeirinha assim, né? Com muito respeito. Mas é a conexão. Opa, é Deus falando, né? Você tem assim uma, né? Tem, a gente tem assim até o dom, né? O dom que Deus nos dá, né? Os dons espirituais que Deus nos dá, essas ferramentas também nos auxiliam muito nisso, né? O dom da revelação, o dom de discernimento, né? De saber o que é, o que não é. Então, quando você vive, né, até uma das palavras que eu vou falar daqui a pouco também, quando você vive segundo a vontade de Deus, você consegue, como que eu posso dizer, você consegue estar em paz com você mesmo. Sim. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita pra gente. Então, quando a gente prioriza isso na nossa vida, a pessoa sempre está em paz. Eu costumo dizer que a pessoa que ela não vive a vontade de Deus, ela sempre está com dúvida no seu coração, ela está perturbada, né? Sim, sim. Ela sempre está perturbada, ela não sabe as decisões a ser tomadas e às vezes no calor do momento acaba tomando decisões que não eram para ser tomadas porque não está ali seguindo a vontade de Deus. Amém. Aqui, ó, Renata Santos, a paz, pastor Daniel, que o Senhor te abençoe. Amém. Amém. Obrigado pela audiência de cada um de vocês, viu? Ajuda eu lá, escreve no canal. Aproveitar para se inscrever aí, pedir né? socorro pra turma aí. Ô, irmandade, irmão das igrejas aí, ajuda nós aí, divulga lá. Ressaltar, né, o trabalho do irmão que tem sido bênção aí, tem alcançado, graças a Deus, várias vidas aí, várias almas aí. Eu creio que muitas pessoas que já assistiram, estão assistindo, né, às vezes precisaram ouvir, tantos homens de Deus que já passaram por aqui, precisam e precisaram ouvir, né, uma palavra de encorajamento, um testemunho, algo que pôde de alguma forma ajudar essas pessoas a saírem de um quadro difícil, às vezes até de uma depressão, de uma angústia, né? Então eu creio que também esse podcast, esse trabalho seu, foi algo que Deus colocou no seu coração. Amém, muito obrigado. Tem alcançado muitas vidas aí, eu creio que Deus tem um propósito e vai continuar abençoando muitas vidas. Pouca gente sabe, mas isso aqui é um sonho que eu já tinha antes. Eu tenho outro podcast alternativo, mas esse de fazer com o pessoal do povo de Deus, trazer testemunhos aqui, é um outro sonho que eu tenho e tá começando agora. São menos de 2 meses.
Eu comecei com outro podcast, ainda tem um outro podcast que é alternativo. São assuntos, diversos assuntos que a gente trata lá. Mas aqui é voltado para o evangelismo, para a palavra de Deus, né? Isso aqui é um outro sonho que, né? Eu tinha lá para trás, quando eu comecei a fazer rádio, fazia rádio há muito tempo, né? Evangelho. Luciana Aureliano, boa noite, pastor Daniel. Deve ser dois nomes, às vezes nome de casal, nome só, não sei explicar. Me perdoe, irmã, mas é só pra gente. Das membras lá de Santa Cruz. Santa Cruz, né? É. Ah, que benção, né? Bom, e agora aquela hora que eu sempre deixo, né, o pregador, né? Você teve uma situação assim, pra testemunhar pra gente, um breve testemunho, bem resumido, assim, difícil que você passou, assim? Tem alguns sim. Deve ter vários, mas deve ter um assim que dá pra gente resumir um pouquinho, assim. Assim, deles foi esse, né, esse do que eu contei, né, do homem que desacreditou. Mas assim, um que eu sempre conto na onde eu vou, é um pouco semelhante com esse também, no comecinho. Eu comecei, o meu pai, ele foi pastor, já da Igreja de Deus e Amor. Então a gente sempre, quando criança, sempre estava envolvido. Só que teve um tempo que a gente, meu pai e a mãe parou um pouco de ir, e a gente, como era criança, não teve mais, não tinha como ir também. E daí, o que acendeu essa chama de novo foi a minha falecida avó, mãe do meu pai, que sempre foi da igreja também, né? Então ela sempre convidava, eu aí com meus 14 anos, ela sempre convidando, e a gente não estava indo mais, né, para a igreja. E um desses convites, de tanto ela insistir, eu falei, não, vamos sim, vamos para a igreja. De tanto ela insistir, eu falei assim, vamos, porque eu achava que a igreja era só para pessoas mais velhas, para pessoas de idade. Eu tinha isso na minha cabeça, né, depois ali na minha adolescência. E ela, de tanto ela insistir, eu falei assim, vamos lá ver como é que é a igreja então. Peguei, a gente foi, e quando eu cheguei na igreja, né, com aquela mentalidade, nossa, vou lá só pra agradar minha avó mesmo, porque eu não queria vir não, né, porque a igreja é pra velho. Quando eu chego na igreja, na porta da igreja, o que eu me deparo? Com 30 jovens cantando. Olha só que coisa. A mocidade, né, os jovens cantando assim, e aquilo já começou a me despertar um algo diferente no meu coração. E como eu disse, sempre gostei de desafios. Eu falei assim, não, peraí, então já não é pra velho, né? Tem bastante jovem, 30 jovens cantando, né? Que hoje em dia é muito difícil você ver jovens na presença de Deus. E eu olhei e falei assim, não, o negócio começou a ficar diferente, o Espírito Santo de Deus já foi trabalhando. A gente se sentou, aí o culto começou, e no decorrer do culto, um irmão começou a sentir a presença de Deus. Começou a sentir a presença de Deus ali, começou a se alegrar, a bater palma, e daqui a pouco começou a adorar o Senhor, uns movimentos diferentes, sabe? Eu olhei para minha avó, para minha falecida avó, e falei assim, vó, isso daí é demônio, né? Que é esse negócio aí? Porque eu comecei a ficar com medo, porque a gente não, né? Acredito. Aí minha avó olhou para mim e falou assim, não, filho, isso daí, ele está recebendo a presença de Deus. Olha só. Ele está sendo renovado, restaurado. E quando você recebe a presença de Deus, você não consegue, você não aguenta, você não consegue segurar ali os seus anos, porque a presença de Deus ela é maravilhosa na nossa vida. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, eu olhei para minha avó, olhei para ela e falei assim, vó, é a presença? Então eu quero essa presença para minha vida. Eu quero. Quantos anos? 14 anos na época. Sim, já. Falei, eu quero essa presença pra mim. E ela falou assim, então busca por ela. Eu falei, eu vou buscar. E aquele dia eu determinei, foi algo assim automático, foi como se eu posso dizer, um amor à primeira vista. Eu falei, não, eu quero, Deus, essa presença. E a partir daquele momento eu comecei a ir pra igreja, até hoje, faz 15 anos, tô com 31, já vai pra 16 anos, né? Que eu tô na presença de Deus, e nesses 16 anos, logo no início, quando eu comecei na igreja, com 15 para 16 anos eu fui levantado a cooperador. E quando eu fui levantado a cooperador, eu tinha um desejo muito forte no meu coração de ser consagrado a missionário. Não que os cargos deixam você maior do que outras pessoas, não, era um desejo, um particular meu, né? E eu falei assim, não, Deus, eu quero ser levantado a missionário, comecei a orar. E nisso que eu comecei a orar, teve uma troca de pastores na nossa igreja.
Correto. O pastor foi para Santa Cruz e veio um pastor lá de Santos, da cidade de Santos. Veio pastorear. E ali a gente não se adaptou muito com ele. Ele tinha um modo diferente de trabalhar. Mas a gente, mesmo assim, firme na presença de Deus. E eu comecei a orar. A gente sempre teve o costume de ir no monte orar. Sempre orando com os jovens ali, buscando a presença de Deus. E numa dessas orações minhas, eu falei assim, Deus, eu quero me casar esse ano e eu quero ser levantado a missionário. Olha que benção. E orei, determinei, falei assim, Deus, eu quero isso pra minha vida esse ano ainda. E aí, pra você ver que interessante, eu já tinha conhecido a minha esposa, namorei um tempo com ela, mas depois a gente se separou. E depois, nesse mesmo ano que eu orei, consagrei, jejuei, me preparei, busquei a Deus, porque eu queria me casar ali, mesmo com pouca idade, mas eu queria casar e queria ser levantado missionário. Deus, ele preparou a minha esposa, né? Ela sempre foi da igreja também, mas não estava ali na nossa igreja. Ela voltou para a nossa igreja ali e a gente começou a conversar de novo. Dentro de 3 meses ali, a gente namorou um tempo só, ficamos acho que 2 anos separados. E dentro desses 3 meses assim, a gente conversou, combinou de casar e casamos. Então, dos pedidos que eu pedi no monte aconteceu ali. Só que eu queria ser levantado a missionário também. E esse pastor, uma vez eu cheguei e fui me aconselhar com ele, eu olhei para ele e falei assim, pastor, eu tô num momento difícil, eu queria uma palavra de ânimo, de fortalecimento, né? Certo. Eu não tô me sentindo muito bem. E sabe que esse pastor olhou e falou pra mim? Quando a gente pede um conselho, a gente quer um tapinha nas costas, a gente quer ali, né, uma palavra de conselho, um ombro amigo, né? Esse pastor olhou pra mim e falou assim, Daniel, é o seguinte, eu já percebi que você não tem jeito para pregar a palavra, eu já pregava. Ele falou com essas palavras, eu já percebi que você não tem muito jeito de pregar a palavra, o certo é você parar de pregar. Rapaz. Tá? Para de pregar, senta, fica só escutando mesmo, tá? Porque você não tem vocação para ser um pregador da palavra de Deus. Ele falou com essas palavras. Direto e reto. Desse jeitinho. Falou assim, mas pastor, é só isso que você tem para me falar? Eu fui levantado a obreiro, né? Tô pregando a palavra faz 3 anos que eu tô pregando já. 3 para 4 anos que eu tô pregando. E o senhor só tem isso para falar para mim? Ele falou, sim, Daniel, pode pegar e ir embora. Com essas mesmas palavras. Rapaz. Você não tem vocação para ser pregador da palavra. Rapaz do céu. E eu fui embora, eu falei, mas eu tô buscando, né? Eu tô indo no monte, eu tô orando, eu sei do meu particular com Deus. Não é possível uma palavra dessa. E tem momento na nossa vida que a gente tá esperando uma palavra de ânimo. Você tomou uma cajadada na cabeça, sim? Sim, tomei uma pedrada ali que eu peguei e olhei e falei assim, mas eu fui embora. E eu lembro como se fosse hoje, eu ajoelhei na sala de casa e eu orei desse jeito. Falei, Deus, o homem dá a palavra, mas quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. E fui dormir. Com o coração em paz. Mesmo tendo tomado uma cacetada ali, aquela cacetada, como eu disse, no mesmo, eu falo que é semelhante do irmão que falou que a igreja ia fechar, essas pedradas serviam para mim fazer uma escada para mim subir em cima. Recapitular a rota, né? E eu tinha essa confiança muito, e tenho até hoje essa confiança em Deus. Eu falei assim, o homem deu a palavra, mas o Senhor dá a última palavra na minha vida. Passou uma semana. E eu orando. Orando e confiando em Deus. Passou 1, 2 semanas. Esse mesmo pastor que deu a cajadada em mim, ele pegou e me chamou pro quartinho. Pra conversar. Agora é meu chicote agora. E será que esse pastor quer, né? E eu fui, né? A gente tem que ser submisso. Fui confiando em Deus, entrei naquele quarto. Esse pastor olhou pra mim. E lembra que eu falei que eu tava orando no monte porque eu queria ser levantado a missionário. Ele olhou pra mim e falou assim, irmão Daniel, você tá preparado? Eu falei, pastor, tô preparadíssimo. Ele olhou pra mim e falou assim, faz 2 semanas que Deus ele vem me incomodando, eu não consigo dormir. Eu falei, pastor, eu não consigo dormir. Faz 2 semanas que Deus vem me incomodando para levantar você a missionário. Olha só que bênção, o que você pediu.
o que eu tinha pedido no monte, orado e confiando que Deus ele ia fazer, mesmo depois do pastor olhar para mim e falar assim, você não tem vocação, pode ir embora e senta, você não vai pregar mais. Que benção. Passou 2 semanas, esse mesmo pastor falou assim, você vai ser levantado missionário. Então, olha que benção. E por ele sempre me dando oportunidade. Às vezes ele chegava, ele nem avisava que eu ia pregar. Chegava no meio do culto assim, antes da oferta, né? Sempre tem a oferta e depois a palavra, sim, né? Sim. Ele não avisava com um dia de antecedência, 2. Não, ele falava assim, irmão Daniel, hoje você vai pregar a palavra. Então eu sempre estava preparado ali com uma palavra, porque eu sabia que em algum momento ele ia mandar eu pregar. Então, assim, o que eu vejo desse testemunho é o quê? Se fosse uma pessoa, às vezes, que olhasse para o homem, para o lado carnal, e não confiasse na sua busca em Deus, às vezes aquela palavra ali, você está esperando uma palavra de consolo, de um aconselhamento, às vezes aquela palavra dura, que veio para, às vezes, derrubar, não foi uma palavra que veio para derrubar. E nas nossas vidas, muitas das vezes, às vezes Deus ele não vai vir só às vezes com uma palavra de conforto. Mas vai ter momento que Deus ele vai nos confrontar para ver se realmente a gente tem estrutura para aquilo. Deus ele vai te confrontar para ver se você realmente deixou de ser um menino, deixou de ser uma pessoa, às vezes que qualquer coisinha você não quer mais. Qualquer coisinha, qualquer palavra das outras pessoas, você não quer fazer mais as coisas para Deus. Porque quando aquele pastor fala assim, que é para mim sentar e não fazer mais nada, eu não estava fazendo a obra para aquele pastor. Eu estava fazendo para Deus. Então isso foi uma das coisas que me fortaleceu para fazer, não. Ele pode falar, mas eu não vou deixar ser influenciado pelo que ele está falando. Verdade. O tratamento de Deus, quando é o tratamento dele, a gente sabe, né? Sim. Né? Então, o que aconteceu com você? Bom, a gente está chegando na reta final e eu queria deixar para você, né? Pra trazer uma breve palavra, né? Pode ficar à vontade, ler uma palavra da Bíblia, né? Pode se preparar já para ler. Obrigado, né, pessoal aqui, ó, a Delian Pereira, né? Está ligado com a gente, obrigado, né, pela audiência. A Avelina Bispo também, né, Rodrigues, acho que é a mãe do Jamal, tio do Jamal, me perdoe, tá, que às vezes eu me confundo aqui. A Michele Reis também, da Igreja Valente de Deus, também acompanhando a gente. Muito obrigado, gente, pela audiência de cada um de vocês, pelo carinho, né, você que já passou pelo canal do YouTube, já se inscreveu, né, tá ajudando a gente a crescer, né, muito obrigado. Vai lá, o link tá aqui, viu, deixei o link aqui, você pesquisa Rádio Bernardino de Campos, né. Aqui, ó, Fábio Furtado, a paz, simplesmente um grande homem de Deus. Pastor Fábio, meu tio. Olha que benção, né? A família inteira é evangélica. Aqui é meu amigo, ó, Tiago, Tiago Mantuan, fizemos rádio junto lá atrás, hein, Tiago? Muito obrigado, viu? Grande Manuel, obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo de coração, né? Graças a Deus. Tá tudo prontinho agora, pastor? Amém? Eu falo pastor porque é presbítero, mas a gente sempre chama de pastor e fica, né? Todo mundo chama. Fique à vontade para a leitura da palavra agora. Amém. Eu queria deixar uma breve palavra, quero ser bem objetivo, que se encontra em Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, e no versículo de número 6, que diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente até aqui, eu queria deixar uma palavra aí para os ouvintes, né, nessa noite, que muitas das vezes se encontra, às vezes, perdido, sem saber o que fazer, sem ter, às vezes, ali uma direção. E eu queria trazer essa direção para você nessa noite, usado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, Jesus sendo o caminho, uma pessoa que está no caminho do Senhor Jesus, ela nunca vai estar perdida. Como é difícil quando uma pessoa, ela não sabe para onde vai. Como é complicado uma pessoa que ela não sabe o que ela tem que fazer, o que tem que ser feito. Então Jesus, quando você está no Senhor Jesus Cristo,
você sabe exatamente o caminho certo e o que tem que ser feito. E como eu disse no início aqui, quando a gente tá nesse caminho, a gente tem paz em todas as decisões que a gente vai tomar. E é isso que o Espírito Santo sempre tá tocando muito forte no meu coração para falar aqui nessa noite. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui que você se encontra perdida, com pensamentos negativos, você não sabe muitas das vezes o caminho certo a tomar. Mas eu quero te apresentar um caminho. Esse caminho é Jesus. Quando você entrar por esse caminho, você vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa bem realizada, uma pessoa que não vai se frustrar. Muitas das vezes, mesmo que esse caminho te traga momentos difíceis, mesmo que esse caminho te traga, às vezes, frustrações, mas você entendendo no teu coração que você está no caminho certo, você está no caminho que é o Senhor Jesus, você sabe que você vai chegar no determinado lugar certo, que é aí a vontade de Deus, que é a nossa salvação também. E quando ele fala assim que é o caminho, a verdade e a vida, também fala sobre verdade. A pessoa que vive na verdade, ela vive em paz também. Porque você vê muitas pessoas hoje que vivem uma mentira. Tem um sorriso no rosto, vive, às vezes está de aparência ali, parece que está tudo bem, mas por dentro ele vive uma mentira, ele não sabe o que é da vida também, vive ele uma perturbação, pensamentos que uma hora ele quer, uma outra hora ele não quer mais estar na presença de Deus. Então ele vive uma mentira, não consegue estar na verdade. E quando você está na verdade, você também sente paz em todas as suas decisões. Essa é a palavra assim, de paz, de paz. Amém. As pessoas têm que sentir paz. E outra coisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem tem Jesus tem vida, ele não está morto, ele não está parado, né? Então, esta é a palavra que eu quero deixar, eu quero ser breve, e que as pessoas que estão me ouvindo hoje, que estão aí com os pensamentos às vezes negativos, que busquem esse caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. É aquela história, né? Existe o caminho, que é o caminho mais longo, o caminho mais difícil, e existem os atalhos, né? Infelizmente, as pessoas hoje em dia, elas procuram alguns atalhos, e às vezes no meio do atalho, acabam achando situações complicadas, né? O caminho de Deus não é um caminho difícil, né? Mas é um caminho de renúncia, né? Exatamente. Não é isso? Isso que Jesus falou, não é isso? Uhum. Você acabou de falar aí, né? Uma renúncia de muitas coisas. E às vezes as pessoas, elas buscam outros lugares, outros locais, né? E às vezes esquecem de procurar o que está mais perto. Verdade. Mais acessível, né? Porque como é ruim quando você tá num caminho e você não sabe para onde vai, você não sabe o caminho certo para chegar. É a mesma coisa quando às vezes a gente vai para... Hoje o GPS ele nos facilita muito, né? Uhum. Mas quando não tinha um GPS, você não sabe para onde você vai, você fica perdido, às vezes até arrisca acontecer um acidente, porque você não sabe para onde você está indo. Então eu assemelho a pessoa que ela não sabe o caminho que ela tá, às vezes ela acaba trupicando ali, acontecendo um acidente aqui. Por quê? Porque ela não sabe o caminho certo. E Jesus foi certeiro, né? Nessa palavra, né? Grande Jesus, maravilhoso Jesus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou bem claro pra gente, né? Eu sou o caminho. Ou seja, depois dele, eu falei com o pastor Tiago isso ontem aqui, muita coisa mudou. Quando eu quis dizer isso pra ele, o que eu quis dizer? É a seguinte coisa, você não precisa mais desse ou daquele, vou lá falar com o pastor Daniel pra ele falar com Deus pra mim. Vou lá falar com o Emanuel pra ele falar com Deus. Não, meu irmão. Né, você como pastor, os outros pastores que tem é um chamado abençoadíssimo, respeito muito isso, homens de Deus, né, como você e outros demais, né, são ferramentas que Deus usa, né, já diz aí o pastor, né, ele rebanha, ele protege, ele cuida, não, mas não que necessariamente uma pessoa precise de um pastor para buscar a Deus, se ela está num lugar, está passando um momento difícil, né, ela dobra o joelho e busca a Deus. Foi isso que Jesus fez, né? Porque antigamente o pessoal buscava, preciso do sacerdote tal para fazer isso, aquilo, né? E Jesus, quando ele fala essa palavra, acredito, creio nisso, ele estava dizendo isso para aquelas pessoas, olha, a partir de agora, procure a mim, eu levo até o Pai. Não é aquele que vai levar, não. Né? Tô certo? Sim, eu procuro dizer sempre... Me corrija aí, eu tô aqui para aprender também. A gente tem um espaço que nos separa de Deus.
eu sempre falo isso, que é a oração. Amém. Hoje em dia, se você ajoelhar, né, qualquer pessoa, sendo ela estando na presença de Deus ou não estando, se você se ajoelhar agora aí onde você está e você clamar o nome do Senhor Jesus, Ele vai te ouvir. Legal, Ele legal. vai ouvir os desejos do seu coração que você necessita e Ele vai transformar a tua vida. Aqui, ó, pastora Cíntia aqui, ó. Temos livre acesso ao Pai. Amém, pastora. Amém, acredito. Exatamente. Nós acreditamos nisso. Amém. Obrigado pelo comentário, viu? Também a Leninha missionária acompanhando também. Deus abençoe, viu? Um abraço. Ó, a Renata Santos aqui, ó. Foi um pastor, pra você. Foi um pastor abençoado em nossa igreja, Maristela Santa Cruz do Rio Pardo. É isso, né? Isso é mesmo. Que benção, né? Deus abençoe.